Olá pessoal, meu nome é Glauber Ribeiro Leitão, sou aluno do turno matutino e o artigo escolhido foi o seguinte: positivismo jurídico foi superado no neoconstitucionalismo? Esse artigo é de autoria de Juraci Mourão Lopes Filho, Júlio César Matias Lobo e Thaís Vasconcelos Cidrão. Ele está disponível na Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, da Unicinos. Eu escolhi esse artigo porque, ao estudarmos o direito constitucional, a gente se depara com um fenômeno denominado neoconstitucionalismo, que na sua vertente filosófica assevera a existência de um pós-positivismo, que seria uma terceira via entre as concepções positivista e justnaturalista, uma vez que as referidas teorias não se mostram aptas a nortear o direito no atual patamar civilizatório em que a humanidade se encontra. Então, o objetivo desse artigo é demonstrar que não houve a superação do positivismo pelo pós-positivismo, que essa terceira via, na realidade, é fruto de uma compreensão equivocada do que é o positivismo jurídico, bem como uma incorporação incompleta de teorias não positivistas, como as de Ronald Dworkin e Robert Alex. Para alcançar esse objetivo, os autores se valem de uma metodologia eminentemente bibliográfica. Desse modo, é de suma importância que o operador do direito desperte o seu senso crítico e tome conhecimento dessas diferentes visões, para que, ao final, possa tirar suas próprias conclusões a respeito desse tema, que é capaz de influenciar diretamente na teoria geral do direito e na aplicação prática do nosso ordenamento jurídico. Então, inicialmente, os autores advertem que não estão defendendo o positivismo como a melhor proposta teórica na atualidade, mas sim que o pós-positivismo está sedimentado em interpretações equivocadas. Então eles fixam algumas premissas epistemológicas do positivismo na construção do raciocínio. As correntes positivistas, de um modo geral, partem da compreensão de que racionalmente se faz teoria descrevendo o objeto de estudo, despido de qualquer juízo de valor. Teorizar é uma atividade racional, e um juízo racional deve ser objetivo, excluindo elementos que não possam ser identificados e descritos. Logo, não se trata de uma atividade prescritiva, não é uma proposta de como o objeto de estudo deveria ser segundo algum padrão ideal, mas como ele efetivamente é e se apresenta. Particularmente em relação ao direito, não se busca uma explicação de como ele deveria ser de acordo com a moral objetiva ou um conceito particular de justiça, mas sim descrever de maneira precisa e livre da influência de elementos intangíveis os traços em comum do direito nos vários locais e períodos em que ele se apresenta. Essa é a tese da separação entre direito e moral, no metanível teórico da epistemologia. Isso não significa que o direito positivo não traga elementos morais. Os autores do artigo afirmam que positivismo e direito positivo não são a mesma coisa. Kelsen entende que o direito positivo sempre terá um conteúdo moral, mas essa moral possui uma natureza positiva, identificada a partir da observação sobre fatos que são padrões de conduta garantidos por uma sanção social não institucionalizada. Kelsen, então, rejeita que se possa observar um conteúdo moral, justamente porque ele não é passível de uma análise objetiva. A partir daí, surge um conceito de direito centrado no modo de ele se expressar, que é através de normas com certas características obtidas em uma fonte social autorizada. A inserção de elementos morais no direito positivo de um determinado país não é disciplinada pelo direito, mas sim por atos de política legislativa
e até mesmo por decisões judiciais, quando o juiz escolhe, dentro do quadro hermenêutico, uma entre as várias interpretações possíveis de um enunciado normativo. Então, pode-se afirmar que o positivismo jurídico não reconhece outro direito que não aquele expresso em normas oriundas de fatos sociais identificados, justamente por ser o único passível de descrição racional objetiva. A premissa epistemológica do positivismo foi ao encontro do racionalismo dominante no Ocidente após as revoluções liberais do século XVIII. Para os juristas franceses, o positivismo se apresentou como ferramenta teórica politicamente conveniente, pois o direito posto, que é o direito positivo, foi equiparado ao direito legislado estatal, centrando toda a juridicidade no novo modelo de Estado que se instalava. As fontes sociais do direito foram entendidas apenas como fontes estatais, que vez ou outra admitiam subsidiariamente outros fatos sociais como produtores do direito, a exemplo do costume. Desse modo, para aqueles que estavam no poder, foi bastante conveniente afastar os elementos metafísicos, como a moral e a justiça, que serviam de régua para medir o direito estatal. A vontade popular se exteriorizava através dos textos aprovados pelo legislativo, segundo ritos predeterminados. Se porventura uma lei fosse considerada injusta, isso não era um problema jurídico, mas um problema político, a ser solucionado no parlamento mediante articulação política para substituir aquela lei por outra melhor. Nesse período, o positivismo se ligou a outra teoria, o formalismo jurídico. O formalismo jurídico propõe que a apreensão da realidade pelo direito se dê por meio de categorias e concepções simplificadoras da realidade, consignadas nos textos legislativos. Os autores trazem como exemplo o casamento, que sob um viés social e pessoal consiste em um fenômeno extremamente complexo, mas que na perspectiva formalista consistia em um contrato bilateral, disciplinado em um código exaustivo e sistematizado. Logo, se determinada situação não estivesse prevista no código, ela não existiria e não teria relevância para o mundo jurídico. Seguindo no exemplo do casamento, se o código determinasse que o casamento é a união entre um homem e uma mulher, sob a perspectiva formalista, não existiria possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa ligação apresenta como ponto positivo a segurança jurídica e a previsibilidade, já que a realidade, por mais complexa que seja, vem simplificada por categorias formais e técnicas interpretativas limitadas. O ponto negativo reside no fato de que todos os elementos da realidade que são expurgados pelo filtro formalista, em um momento oportuno, exercerão uma pressão regulativa sobre o direito positivo. Os autores apontam a escola da exegese como exemplo de teoria que liga o positivismo e o formalismo. Só que eles fazem uma observação no sentido de que essa escola pouco influenciou no positivismo contemporâneo, mas, no imaginário jurídico, cultivou-se a ideia de que ser positivista significa ser um adepto da escola da exegese. Como se não existissem outras teorias mais sofisticadas e menos radicais. Essa forma de positivismo, encampada na França, foi bem refutada pelo positivismo normativista, cunhado por Hans Kelsen e Herbert Hart. Kelsen, em sua obra Teoria Pura do Direito, trata da moldura interpretativa, em que a norma jurídica não é capaz de vincular uma interpretação única, unidirecional, mas sim delimitar um espectro de interpretações diferentes, entre as quais o juiz deve escolher a que melhor soluciona cada caso concreto.
O próprio positivismo jurídico buscou superar as velhas formas de exegetismo, mitigando bastante os aportes do formalismo legalista, já em declínio no final do século XIX e início do século XX. Isso foi possível graças ao movimento da Escola do Direito Livre, da jurisprudência dos interesses, da jurisprudência dos valores, além do realismo americano dos anos 20 e 30. Contudo, o positivismo revigorado no final do século XX e início do século XXI tem origem no mundo anglo-saxão, sobretudo porque gira em torno da proposta de conceito de direito de Herbert Hart e o desafio apresentado por Ronald Dworkin. É preciso, então, ter a percepção do positivismo analítico e do debate Hart versus Dworkin, que só vem sendo explorado no Brasil há poucos anos, sendo que é a partir dessa perspectiva analítica que surgem as versões mais vigorosas do positivismo na atualidade. Embora o neoconstitucionalismo brasileiro faça menção ao direito como integridade e a tese dos princípios de Dworkin, o faz sem contextualizar com as premissas do positivismo hartiano que busca refutar. O positivismo analítico é a proposta teórica de Herbert Hart que mais influencia o positivismo na atualidade e que tem papel fundamental na teoria do direito como um todo, pois é em contraposição a ela que teorias não positivistas, como o interpretativismo de Dworkin, surgem. E é a partir dela que o positivismo inclusivo e o positivismo exclusivo se apresentam nos dias atuais. Identifica-se, no pensamento hartiano, um aprimoramento da base epistemológica apresentada anteriormente. Hart mantém a perspectiva descritiva neutra ao não propor como o direito deve ser. Busca compreender como ele é, mas não centra a análise diretamente sobre fatos brutos, mas mediados pela linguagem. É o que ele denomina de sociologia descritiva. Para a teoria hartiana, o direito é composto por dois tipos de normas. São as normas primárias, que prescrevem condutas, e as normas secundárias, que outorgam poderes para que uma autoridade crie, altere ou assegure normas primárias. Somente com o conjunto desses dois tipos de normas serão respondidas todas as demandas de uma sociedade complexa, pois soluciona os três problemas que há em uma ordem composta apenas com normas de conduta: a incerteza, a inércia e a ineficácia. A incerteza de um conjunto de normas primárias decorre da incapacidade de se identificar, exclusivamente a partir desse mesmo conjunto, quais outras normas de conduta seriam ou não direito. Essa indefinição é solucionada por uma norma secundária, a regra de reconhecimento, que diz quais os critérios devem ser atendidos para que uma norma seja direito. A validade de uma norma como direito depende, nessa perspectiva, do preenchimento dos requisitos estatuídos na norma de reconhecimento. A inércia, por sua vez, deriva do caráter estático de um conjunto formado apenas por normas primárias. É um problema que advém do fato de as regras de conduta não determinarem quem pode alterá-las. Daí a necessidade de normas secundárias, que são normas de modificação, na medida em que outorgam poderes a uma fonte autorizada para alterar as normas estabelecidas quando se fizer necessário. Por fim, a ineficiência decorre do desrespeito das normas primárias e a necessidade de normas secundárias, outorgando poderes para um corpo de autoridades para julgar casos de violação a regras primárias. A regra de reconhecimento é peça-chave nessa teoria, sendo traduzido como algo complexo, que envolve normalmente uma Constituição, a promulgação de leis por um processo legislativo formal e precedentes judiciais.
e não apenas uma regra única e simples caracterizada por critérios formais. A regra de reconhecimento é identificada a partir do comportamento das pessoas, especialmente dos officials, ao se perquirir o que elas consideram para identificar uma obrigação jurídica. Isso revela que a regra de reconhecimento não tem validade jurídica da mesma forma das demais normas do ordenamento. Normas serão jurídicas se observarem as exigências da regra de reconhecimento, mas a regra de reconhecimento tem validade não porque atenda às exigências de uma outra norma, mas porque é empiricamente constatada pelo comportamento social. Com essa proposta, Hart mantém a tese da neutralidade em relação à moral, a base epistemológica descritiva, a tese dos fatos sociais e a tese da convencionalidade. A partir da base em sua sociologia descritiva, que afasta o formalismo exagerado da escola da exegese, Hart admite, similarmente a Kelsen, que a interpretação de regras, pela própria natureza da linguagem, não assegura sempre uma interpretação unívoca. Expõe que muitas vezes as regras, sejam elas primárias ou secundárias, possuem uma zona de foco de certeza positiva e uma zona de foco de certeza negativa, entre as quais identifica-se uma zona cinzenta de possibilidades interpretativas, na qual o intérprete, aplicador, entre eles o juiz, exerce uma discricionariedade na escolha do sentido. Ademais, essas zonas de foco podem mudar ao longo do tempo, correspondendo ao que o autor determina textura aberta da norma. O positivismo de Hart não tem, portanto, uma relação necessária com o formalismo jurídico, que pode ser justificado mesmo por uma razão histórica e social, porquanto o mundo anglo-saxão não experimentou do mesmo entusiasmo francês em torno das grandes codificações, e sua visão política a respeito do parlamento é menos racionalista do que a que moldou o Estado de Direito francês logo após a Revolução. Na verdade, houve uma reação no mundo inglês ao absolutismo do parlamento, encarado como portador pleno da vontade geral que a tudo se sobrepõe, e ao racionalismo formal, que queria expurgar todos os elementos da tradição e costume, os quais, ao contrário, constituiriam base de toda a compreensão política institucional inglesa. Traçadas as bases do positivismo analítico, o principal desafio veio da própria tradição anglo-saxã e de um ex-orientando de Herbert Hart, o americano Ronald Dworkin. O debate Hart-Dworkin é central na teoria do direito nas últimas décadas. O desafio de Dworkin se inicia com a obra Levando os Direitos a Sério. Dworkin apresenta, na sua visão, as 3 teses básicas do positivismo jurídico. Primeira tese: o direito é um conjunto de regras assim identificadas por uma regra de reconhecimento, que utiliza um teste de pedigree. Essa expressão pedigree também pode ser entendida como origem ou fonte. Ou seja, importa apenas a fonte da norma e não seu conteúdo ou peso moral. Segunda tese: o conjunto dessas regras corresponde integralmente ao que seja o direito, e não havendo uma regra para solucionar o caso, o juiz recorrerá a seu discernimento para julgar da melhor maneira que entender. Terceira tese: dizer que alguém tem uma obrigação jurídica é dizer que seu caso se enquadra em uma regra jurídica válida que exige que ele faça ou se abstenha de fazer alguma coisa. Dworkin rejeita essas teses mediante a afirmação da existência de princípios, normas que valem enquanto direito, não porque passam por um teste formal estabelecido por uma regra de reconhecimento, mas tão somente por seu peso moral. A validade dos princípios não é uma questão de pedigree, mas de conteúdo.
Com isso, ele refuta a primeira tese do positivismo. Ao admitir a validade de princípios, Dworkin postula que o direito não se exaure nas regras, tendo critérios para controlar a discricionariedade diante da insuficiência delas em regular um caso. Refuta, dessa maneira, a segunda tese positivista, no sentido de que não haveria uma discricionariedade em um sentido forte do intérprete aplicador, diante da restrição imposta por princípios. Por fim, dizer que alguém tem uma obrigação não é mais um caso que simplesmente se enquadre em uma regra, porque também poderá existir obrigações determinadas por princípios, rejeitando assim a terceira tese do positivismo. Esse contraponto apresentado por Dworkin fez com que o positivismo se desdobrasse em positivismo inclusivo e exclusivo, visando responder às críticas formuladas. O positivismo inclusivo, também denominado positivismo brando, tem seus marcos lançados pelo pós-fácil de Hart, em resposta a Dworkin, no qual, em apertada síntese, rejeita que a regra de reconhecimento estabeleça apenas critérios formais de pedigree para dizer o que é ou não direito, podendo adotar critérios morais para tanto. O positivismo inclusivo parte da premissa epistemológica de que é possível descrever o direito sem juízo de valor, mas admite que, mesmo provindo de um ato humano, é possível exigir critérios morais acrescidos de um teste de pedigree para determinar a validade de uma norma jurídica. A relação entre direito e moral, portanto, não é necessária, mas apenas contingencial, eventual, dependendo do que dispõe a regra de reconhecimento de cada comunidade. Mantém, pois, a ideia de que todo direito provém de uma fonte formal autorizada. Apenas admite que essa fonte possa adicionalmente exigir um critério moral para a validade jurídica. Os positivistas inclusivos divergem entre si em aspectos de como se daria essa relação, se basta a previsão normativa ou demanda ainda uma prática moral, se esse critério da regra de reconhecimento é necessário o suficiente e, por fim, se o direito se relaciona com uma moral racional ou social. Já o positivismo exclusivo, por sua vez, defende que o direito é conceitualmente incompatível com a incorporação da moral pelo direito, seja porque é incompatível com a lógica da autoridade, na versão de Joseph Haas, ao defender que o direito, como razão de segunda ordem, requer autoridade no sentido de que as prescrições jurídicas são obrigatórias não porque sejam morais, mas porque são jurídicas, sob pena de o direito ser desnecessário ao ponto de bastar a moral. Ou seja porque atenta contra a lógica dos planos, na versão de Scott Shapiro, ao entender que o direito pressupõe um planejamento que impede a constante revisão do que foi prescrito, o que é possibilitado caso se insira elementos morais. O positivismo exclusivo toma a tese do fato social no sentido forte, por entender que todo direito provém de ato humano, determinado por um teste de pedigree, sem admitir a possibilidade de incorporações de critérios morais, seja porque o direito requer autoridade, no caso de Haas, seja porque essa incorporação iria de encontro à lógica dos planos, que seria inerente ao raciocínio jurídico, na visão de Shapiro. As claras menções a conceitos morais constantes em lei ou mesmo na Constituição seriam não incorporações de critérios morais, mas a remessa ao ordenamento moral, diante de uma limitação do direito. Desse modo, os autores do artigo afirmam que não é correto dizer que o positivismo foi superado, pois modificou-se a ponto de conseguir comportar vários desafios que lhes vêm sendo opostos. É possível se apresentar teorias alternativas ao positivismo, mas não porque este tenha decaído a uma falência teórica com teses não mais sustentáveis, e sim por ser uma teoria melhor em algum aspecto que não seja o positivismo,
que ainda é uma corrente majoritária de entender o fenômeno jurídico. Feitas essas considerações acerca do positivismo, os autores passam a analisar o pós-positivismo jurídico e os fundamentos por ele utilizados para sustentar a superação da teoria positivista. Antes de adentrarmos a esse tópico, é pertinente informar que em minhas pesquisas eu não encontrei nenhuma menção a respeito do pós-positivismo em obras de introdução ao estudo do direito. Eu consultei Mascaro, Risato Nunes, Paulo Nader e não encontrei nenhuma menção ao pós-positivismo. Essa teoria pode ser encontrada em livros de direito constitucional, como por exemplo os de Paulo Bonavides, Luiz Roberto Barroso e Daniel Sarmento. Voltando para o artigo, os autores trazem uma definição do neoconstitucionalismo, já que o pós-positivismo é o marco filosófico desse fenômeno. Para isso, são apresentadas as lições de Daniel Sarmento. Então, o neoconstitucionalismo, que é um fenômeno surgido após a Segunda Guerra Mundial, possui as seguintes características: reconhecimento da forma normativa dos princípios jurídicos e valorização da sua importância no processo de aplicação do direito, rejeição ao formalismo e a utilização mais frequente de métodos ou estilos mais abertos de raciocínio jurídico, a exemplo da ponderação, da tópica, da teoria da argumentação, constitucionalização do direito, com a irradiação das normas e valores constitucionais, sobretudo os relacionados aos direitos fundamentais para todos os ramos do ordenamento. Reaproximação entre o direito e a moral, com a penetração cada vez maior da filosofia nos debates jurídicos. Judicialização da política e das relações sociais, com um significativo deslocamento de poder da esfera do legislativo e do executivo para o poder judiciário. Os adeptos do neoconstitucionalismo buscam embasamento em juristas como Robert Alex, Ronald Dworkin e Luigi Ferrajoli, embora nenhum deles tenha se definido como neoconstitucionalista. Já o pós-positivismo pode ser descrito pelas seguintes afirmações. Primeiro, o propósito central desse pensamento é o de destacar a superação do positivismo jurídico, com a afirmação de que o sistema jurídico não é formado exclusivamente por regras jurídicas, com aplicação subsuntiva, tendo em vista os princípios, que devem ser utilizados para a solução dos casos difíceis através da técnica da ponderação. Segundo, a necessária inclusão da moral como critério de correção e validade do sistema jurídico. A validade da norma jurídica passa a depender de critérios formais, procedimento e fonte, e materiais, justiça, moral e outros valores. Ou seja, prega a aproximação entre o direito e a justiça, mas por meio dos direitos fundamentais, que seriam encarados como uma ordem objetiva de valores. Terceiro, defende uma interpretação que aproxime direito e realidade, com o abandono do formalismo, sendo necessário, para tanto, compreender que texto e norma jurídica são realidades que não se confundem, que o intérprete não é neutro, que o raciocínio não é objetivo e que a ideia de completude do ordenamento jurídico não passa de uma ficção jurídica. Os autores do artigo afirmam que para que ocorra de fato a superação do positivismo, o pós-positivismo precisaria refutar três teses fundamentais: a separabilidade, a convencionalidade e os fatos sociais. Feitas essas considerações, os autores do artigo afirmam que os fundamentos do pós-positivismo não se tratam de uma oposição ao positivismo de um modo geral, mas apenas de uma das suas facetas, que é o formalismo. Questões como a nova hermenêutica, a força normativa da Constituição e a expansão da jurisdição constitucional não refutam necessariamente um viés positivista. Desse modo, o positivismo brando
absorve a crítica dos princípios, admitindo normas que passem por um crivo moral para serem validadas, desde que a regra de reconhecimento assim preveja, o que ocasiona uma inserção da moral no direito e abandona o formalismo em prol de uma visão mais atenta à realidade. Desse modo, apenas trazer que os princípios possuem conteúdo moral e possuem uma determinada forma de aplicação ou demandem uma interpretação específica quando estatuídos pela Constituição, não importa a rejeição ao positivismo, mas apenas e tão somente ao formalismo e ao legalismo, aos quais se aliaram algumas versões já antigas dessa corrente. Portanto, o pós-positivismo enfrenta a tese da separabilidade entre direito e moral, mas no metanível epistemológico não refuta a concepção positivista de que o direito pode ser descrito independente de qualquer juízo moral. E no nível objeto, admite a questão da validade jurídica por critérios morais, mas não como a moral sendo critério suficiente de validade, mas apenas necessário, de modo a ainda depender de uma fonte formal que prescreva e exija tais critérios morais, que via de regra é a Constituição, em seu capítulo dos direitos fundamentais. O pós-positivismo nada diz a respeito da tese da convencionalidade, embora fique pressuposta nele a tese forte acima descrita, bem como admite a tese das fontes, porque busca identificar em fontes formais do direito, mais precisamente na Constituição e em especial no capítulo dos direitos fundamentais, a dimensão e a medida em que se relaciona direito e moral. Isso não é bastante para superar o positivismo. Ao contrário, mantém-se dentro do seu espectro, que comporta muitas das concepções de hermenêutica e de aplicação que se propõem como complemento a essa constatação de relação contingencial entre direito e moral. Embora se aponte Dworkin como referencial teórico, o direito como integridade do autor americano pouco tem a ver com o pós-positivismo e muito menos com o neoconstitucionalismo, porque suas teses fundamentais não estão lastreadas nessas perspectivas. Dworkin propõe no nível objeto que a moral é critério suficiente para a validade jurídica, independentemente de previsão em capítulo específico da Constituição. Os princípios valem por seu peso moral e não por veicularem direitos fundamentais previstos na Constituição. Valem porque é uma decorrência própria de uma comunidade de princípios que adota uma moral concorrente, identificável nas várias decisões políticas que a conformam. Portanto, no direito como integridade, o modo de aplicação dos princípios por ponderação não é algo determinante para a superação do positivismo, mas sim sua validade moral, independentemente de um reconhecimento formal em uma regra de reconhecimento. Esse é o ponto fundamental da primeira crítica de Dworkin ao positivismo e que não é incorporado no pós-positivismo. No metanível epistemológico, nem o positivismo, nem o neoconstitucionalismo abraçam a contraposição entre conceito e concepções de direito, nem dizem que cada específica concepção de direito é necessariamente condicionada por uma perspectiva moral. Quando Dworkin fala dos princípios como normas jurídicas com validade em função de seu peso moral, justifica esses princípios dentro de uma comunidade que requer integridade, ou seja, uma convergência principiológica maior que não pode ser reduzida a uma regra de reconhecimento, por mais complexa que seja. Também não pode ser reduzida à concepção de neoconstitucionalismo, de que a relação se daria pelo capítulo dos direitos fundamentais. A integridade exige uma análise mais ampla das várias decisões políticas daquela comunidade, e não apontada apenas em um documento jurídico, que carece de uma determinada maneira de interpretação. Admitir a validade moral dos princípios sem integridade, reduzindo sua compreensão a uma questão de interpretação de determinada disposição constitucional isolada,
ocasiona a discricionariedade hermenêutica, que remonta ao quadro hermenêutico kelsciano ou à zona de penumbra de Hart, nas quais o juiz decide conforme elementos políticos ou mesmo individuais. No entanto, essa discricionariedade vai ainda além, caindo em um decisionismo, fruto da predação do direito pela moral, além de ampliar a margem de discricionariedade, alargando o conceito de casos difíceis, não como aqueles que envolvem conflito de princípios ou de concepções de direito, mas apenas os que levantassem dúvidas hermenêuticas em torno de dispositivos constitucionais, o que é muito mais frequente e mesmo pressuposto pelo positivismo. Contudo, o direito não deve ser elidido pela moral, sobretudo por uma moral individual de um único julgador. O positivismo não propõe isso, muito menos as correntes não positivistas, como o interpretativismo de Dworkin. Ao contrário, o direito visa dar contornos racionais e socialmente aceitos para o que se convencionou bom para todos, ou pelo menos para a maioria. Deverá haver, portanto, condições mínimas de o direito conseguir sobreviver à moral e às preferências políticas de cada julgador. Nesse aspecto, tem-se prática verdadeiramente arbitrária. Desse modo, os autores asseveram que as críticas formuladas por Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, ao positivismo em suas obras doutrinárias são uma crítica ao positivismo legalista e formalista, mas não incorporam nem teses não positivistas, nem buscam solucionar ou admitir os problemas da discricionariedade do aplicador, do intérprete, que são próprias do positivismo. Ao contrário, a reforça sob um manto de aplicação principiológica. A relação entre o direito moral do pós-positivismo não se dá no metanível epistemológico, e a maneira que a utiliza no nível objeto da validade não respeita premissas teóricas mais rigorosas, ocasionando a predação do direito pela moral. Ao que parece, há uma redução do positivismo jurídico ao positivismo exegético. Este último prega a ideia de plenitude da lei, da exegese textual, sentido único e do apego à vontade do legislador. Só que, como visto anteriormente, isso foi refutado por Kelsen e Hart. Segundo os autores do artigo, não é possível afirmar que o marco filosófico do neoconstitucionalismo é o pós-positivismo jurídico, uma vez que as teses centrais do positivismo jurídico permanecem intactas e não foram sequer revisitadas. Em verdade, o que ocorreu foi uma mudança do constitucionalismo liberal para o constitucionalismo social, uma mudança de paradigma político e ideológico, mas não filosófico. Além disso, há uma incorporação incompleta de teses não positivistas, como o interpretativismo e o direito como integridade de Dworkin e mesmo a teoria dos direitos fundamentais de Alexis. Dworkin trata do conteúdo moral dos princípios, mas não o interpretativismo como base epistemológica, nem o direito como integridade na base teórica. De Alexis, absorve-se a ponderação de direitos, mas sem submetê-la aos rígidos critérios de argumentação jurídica, ou mesmo a relevância de princípios formais que prestigiam a resposta do legislativo em detrimento de uma nova ponderação judicial substitutiva. Os autores concluem que o pós-positivismo é uma não-teoria, porque se opõe apenas a uma versão simplória, ou mesmo posta como espantalho, de um positivismo ainda vinculado ao formalismo e ao legalismo. As bases pós-positivistas do neoconstitucionalismo são pouco precisas, na medida em que não são hábeis a superar o positivismo jurídico nos termos em que ele é formulado na atualidade. O positivismo,
ao longo dos anos, tem se transmudado e se aperfeiçoado o suficiente para rebater as críticas feitas. O artigo demonstrou que todas as superações sugeridas pelo pós-positivismo são respondidas de alguma forma pelas teses do positivismo, e daí emergem suas duas falhas. Primeira falha: por deixar intocada as bases positivistas, não apresenta um aporte teórico alternativo autônomo e não realiza adequadamente a pretensão de emprestar um olhar substancial ao direito que bem lide com profundos desacordos teóricos. Segunda falha: por não se admitir positivista, não incorpora a integralidade das teses do positivismo inclusivo, restando incoerente e incompleta, um meio termo entre teses não positivistas e inclusivistas. Passemos então para a análise crítica do artigo. Eu pude constatar os seguintes pontos positivos e negativos. Pontos positivos. Como pontos positivos, nós temos a advertência dos autores, no sentido de que não se trata de uma mera divergência acadêmica, sem utilidade prática. Engana-se quem pensa que determinadas discussões não possuem relevo suficiente para impactar na aplicação prática do direito. E a gente pode constatar que discussões como essas influenciam diretamente na teoria do direito. Também nós temos a observação dos autores acerca da estigmatização e má compreensão do positivismo, como se existisse apenas a versão formalista representada pela escola da exegese. Ou seja, ao se falar em positivismo, boa parte dos operadores do direito pensa em sua versão mais radical, aquela em que o juiz é boca de lei, que decide nos estritos termos do texto legal, sem tecer nenhum juízo de valor a respeito, quando, na realidade, o positivismo exegético é apenas uma das várias vertentes que existem no positivismo. Outro ponto a se destacar é a crítica à importação de teorias estrangeiras de maneira equivocada. No caso do artigo, as teorias não positivistas de Dworkin e Alexis. Mas é importante ressaltar que essa importação seletiva não ocorre apenas nesse caso específico do artigo, mas em outros temas, em outras vertentes do direito. Faz-se uma leitura de determinada teoria e são extraídos apenas os aspectos que sejam convenientes para defender determinada corrente de pensamento. Então, para aqueles que não conhecem, eu deixo como sugestão a leitura de uma coluna semanal que é publicada no site Conjur, chamada Senso em Comum, de autoria de Lênio Streck, em que ele faz esse alerta a respeito da interpretação equivocada de algumas teorias estrangeiras. A partir das observações dele, nós poderemos aprofundar nossa leitura e tirarmos nossas próprias conclusões. Pontos negativos. Um dos pontos negativos do artigo é que os autores afirmam que não houve a superação do positivismo, que as suas versões mais modernas teriam um lastro científico suficiente para rebater as críticas que são feitas. Só que, analisando o artigo, podemos constatar uma falta de consenso entre os adeptos do positivismo. A partir das críticas formuladas por Dworkin, houve a primeira cisão. De um lado, os positivistas inclusivistas, a exemplo de Hart, que admitem a possibilidade de se exigir critérios morais acrescidos de um teste de pedigree para determinar a validade de uma norma jurídica. E mais, dentro do próprio positivismo inclusivista, existem divergências em aspectos de como se dá essa relação entre direito e moral,
se basta a previsão normativa ou se demandaria uma prática moral, se esse critério de regra de reconhecimento é necessário o suficiente, se o direito se relaciona com a moral racional ou social. Do outro lado, nós temos os positivistas exclusivistas, a exemplo de Haas e Shapiro, que afirmam ser incompatível a incorporação da moral pelo direito, seja por uma incompatibilidade com a lógica da autoridade, na versão de Haas, seja porque atenta contra a lógica dos planos, na versão de Shapiro. Desse modo, toda essa cisânia, essa falta de consenso entre os adeptos do positivismo, acabou por enfraquecer a teoria, dando margem para o surgimento da teoria pós-positivista. Eu finalizo minha apresentação afirmando que, da análise dos respeitáveis argumentos, me convenci de que realmente houve a superação do positivismo pelo pós-positivismo. O pós-positivismo se apresenta, sob o ponto de vista filosófico, como a melhor teoria para o neoconstitucionalismo, que está sedimentado especialmente na força normativa dos princípios, na constitucionalização do direito e na admissibilidade de novas formas de raciocínio jurídico, em detrimento do mero exercício da subsunção. O esforço dos adeptos do positivismo, no sentido de se reinventarem e buscarem lançar novas luzes a essa teoria, não foi suficiente, seja pelo fato da recusa em admitir a inclusão de critérios morais, no caso dos exclusivistas, ou da tímida tentativa de fazer uma inclusão, desde que obedecida uma série de requisitos, no caso dos inclusivistas. Em outras palavras, o positivismo quer ser visto como uma teoria capaz de responder às demandas da sociedade contemporânea, mas não quer deixar para trás as suas raízes. Não quer, digamos assim, dar o braço a torcer em relação às pertinentes críticas formuladas por Dworkin. Por isso, ele se ramifica em mais vertentes e tenta lançar uma cortina de fumaça, admitindo alguns dos elementos da teoria não positivista, do direito como integridade, mas de forma velada. O pós-positivismo, ao contrário, não traz consigo o fardo de tentar manter suas origens. Ele já surge em um contexto de renovação, de aperfeiçoamento das tradicionais teorias existentes. Por isso, tem maior facilidade em admitir a inclusão de elementos das teorias positivistas, pois, ao perquirir a norma aplicável ao caso concreto, o intérprete toma por base os textos normativos, previamente elaborados pelo Poder Legislativo. Ou seja, ele guarda deferência ao ordenamento jurídico positivo, mas também admite elementos das teorias não positivistas, como o reconhecimento da força normativa dos princípios, a admissibilidade de métodos mais abrangentes de raciocínio jurídico, a exemplo da ponderação, a valorização da hermenêutica e da argumentação, além da aproximação entre direito, moral, ética, justiça e política. Não para dizer que eles são a mesma coisa e negar as suas especificidades, mas sim que é inegável a articulação complementar e a influência mútua que existe entre eles. Então, o pós-positivismo consiste em uma mescla das teorias existentes e a faz sem o temor de parecer contraditório. Além disso, ele se mostra bem mais coeso em termos de linha de pensamento. Internamente, as disparidades existentes não têm o condão de enfraquecer a teoria, diferentemente do positivismo, que não conseguiu se harmonizar e possui interpretações antagônicas entre os seus próprios adeptos. Eu trago então um trecho da obra de Daniel Sarmento, que trata o pós-positivismo nos seguintes termos. O pós-positivismo se caracteriza por buscar a ligação entre o direito e a moral por meio da interpretação de princípios jurídicos muito abertos, aos quais é reconhecido pleno caráter normativo. Ele,
porém, não recorre a valores metafísicos ou a doutrinas religiosas para a busca da justiça, mas sim a uma argumentação jurídica mais aberta, intersubjetiva, permeável à moral, que não se esgota na lógica formal. Desse modo, ficam os questionamentos para quem assiste e que vocês tirem suas próprias conclusões. Primeiro, o positivismo jurídico realmente foi superado no neoconstitucionalismo? Segundo, o pós-positivismo pode ser considerado uma teoria, uma terceira via entre as concepções positivista e justnaturalista? Bom, eu finalizo a minha apresentação. Espero que eu tenha mostrado de forma elucidativa os argumentos favoráveis e contrários ao objetivo dos autores do artigo. Muito obrigado pela atenção.